o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus irmãos e irmãs do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com muita alegria que aqui estamos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento especial, vamos ao capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. O nosso objeto de estudo será o item 9, os superiores e inferiores, né? E nesse capítulo, Allan Kardec vai abordar a questão da perfeição, ou seja, das atitudes que devemos tomar, das ações que devemos proceder nessa nossa vida terrena para que consigamos atingir a perfeição. Inicialmente, vamos então fazer a nossa prece e elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecer a oportunidade de aqui estarmos para proporcionarmos mais uma vez o estudo e também melhorar a nossa jornada terrena rumo à perfeição. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades que nos são concedidas nesse plano físico. Sabemos das aflições de muitos irmãos que aqui estão e a oportunidade que temos de praticar a caridade, a piedade, a ajuda ao próximo, colocando em prática o amor que o Mestre Jesus nos ensinou. Obrigado, Divino Mestre, por aqui ter estado entre nós há 2000 anos, nos mostrando o verdadeiro caminho da luz. Que esse caminho possa ser por nós trilhados, com todas as energias que dispomos para praticar, segundo a Tua palavra, o amor ao próximo. Que o Pai nos abençoe para que possamos ser eficientes nessa nossa jornada. Que os nossos mentores espirituais possam estar conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo nos momentos difíceis, para que possamos estar firmes no propósito da prática do bem. Que o amor divino esteja com todos, não somente nesses momentos de estudo, mas em todos os momentos de nossa vida, para que um dia possamos deixar este plano físico melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos ao texto esse que foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, mas na verdade foi um texto escrito por François-Nicolas Madeleine, né? Foi um texto passado por ele, o cardeal Morlot, em Paris, em 1863. E ele inicia esse texto, cujo título é Os Superiores e os Inferiores, dizendo: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Então, logo no início, a gente já percebe que todos nós, que em algum momento de nossas vidas exercemos numa posição de autoridade, precisamos entender que temos que lidar com todas as situações com autoridade, porém sem autoritarismo, com o respeito que todos aqueles com os quais vamos lidar merecem. E ele continua: não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra como um direito,
uma propriedade. Então, exercer essa função, essa atividade de comando, seja num local de trabalho, onde muitos de nós atuam, mas também dentro da própria família. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Então, nessas palavras, percebemos que tudo que nós obtivemos nessa nossa passagem pelo plano físico é uma concessão divina. E precisamos aprender a lidar com essas concessões. Muitas vezes como missão, outras como provação. E se não nos pertence de forma definitiva, a qualquer momento pode ser retirado. Por isso, todo equilíbrio é necessário para lidar com essa grande responsabilidade que é ter o comando de um grupo, uma equipe, enfim. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responsável pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometem, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir. Olha como é interessante, né? O ato de comandar, que há muito, muito tempo atrás, era uma função de um capataz, como aquele que toca um gado, que toca um rebanho. Hoje, felizmente, essa autoridade já não pode agir dessa maneira. É respeitar o próximo e fazer com que aqueles que estão sob seu comando produzam de forma eficiente é algo de muita responsabilidade. E recai sobre ele as consequências, muitas vezes, de um mau comando. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que seja ela, sempre lhe é dado para o bem. Falseá-la em seu princípio é, então, falir no seu desempenho. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um compromisso assumido na espiritualidade quando participamos do nosso planejamento reencarnatório. Portanto, seja ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom marido, uma boa esposa, ou comandar uma nação é sempre uma grande missão. Assim como pergunta ao rico, o que fizeste da riqueza, que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao seu derredor, também Deus inquirirá aquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da sua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos, ou a tua, ou a tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasses a subir ao meu seio.
Olha como esse parágrafo nos coloca algo tão importante, algo divino realmente. Porque quando estamos numa posição de comando, e é importante que entendamos que essa posição é exercida dentro da própria família, quando lidamos com os nossos filhos, por exemplo, é algo que nos dá uma grande responsabilidade, porque nos cabe orientá-los, nos cabe ajudá-los, nos cabe encaminhá-los para que tenham sucesso nas suas ações nesse plano. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe sejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Isso é algo que realmente nos toca muito, né? Porque quantas pessoas, nós temos visto isso, né, diariamente, basta ver um noticiário, quantas pessoas se valem da sua posição para humilhar, para desprezar outras pessoas. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Ou seja, aqui está bem claro a lei do retorno, né? Ou seja, causa e efeito. Se tratamos bem, um dia receberemos as mesmas benesses, mas se tratamos mal, um dia haveremos também de vivenciar aquilo que estamos praticando. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-las, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto se sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outros. Também uma grande lição, né? Se sofremos alguma forma de agressão, não nos cabe retribuir com agressão. E aí é que muitas pessoas confundem justiça com vingança. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrerem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu desenvolvimento. A humildade é uma característica que facilita muito o nosso trânsito numa sociedade com muitas dificuldades, com muitas aflições, com muitas pessoas que têm dificuldades para lidar com os seus pares, com os seus companheiros, suas companheiras. Sua crença lhe orienta a conduta e a induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever,
oriundo da sua fé. E a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida, que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlon, Paris, 1863. Esse texto é importante para a nossa reflexão sobre como lidamos não só com os, dito no texto, com os nossos inferiores, né? Com aquelas pessoas que estão subordinadas ou com aquelas pessoas com as quais lidamos numa relação de trabalho, numa relação familiar, e com aqueles também que são os nossos superiores nesses ambientes. Acima de tudo, o respeito, o carinho, o acolhimento precisa ser desenvolvido, aprimorado por nós. Porque o que nós buscamos nessa vida, nesse plano de provas e expiações, é a elevação espiritual, é a nossa transformação moral. O que o Cristo nos ensinou foi, na sua frase mais profunda, quando nos disse amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, para que tenhamos para com o próximo um olhar diferente. Mas é tão difícil, principalmente nesse mundo em que vivemos, olhar para uma pessoa que nos agride com o olhar da caridade. Porque uma pessoa que nos agride, ela não é necessariamente um inimigo. Muitas vezes é uma pessoa que pede ajuda. Muitas vezes é uma pessoa que vivencia uma dificuldade e, na sua carência afetiva, na sua dificuldade emocional, no seu desequilíbrio, ela não sabe como se expressar. Temos o caso de um companheiro que trabalhava numa escola conosco e todas as vezes que entrava na sala dos professores, ele entrava para reclamar dos alunos, para reclamar da escola, da direção, dos filhos, da esposa, enfim. E todos que já o conheciam se irritavam, se desgastavam com as atitudes dele. E muitos até saíam da sala quando ele entrava. Até que tivemos a notícia do suicídio dele. E foi aí que muitos de nós percebeu o quanto nós fomos egoístas ao lidar com esse companheiro. Porque, na verdade, quando ele nos procurava, o que ele desejava verdadeiramente era uma palavra de carinho. Era alguém que doasse o ouvido para que ele pudesse colocar para fora as suas angústias, o processo depressivo verdadeiramente pelo qual ele passava, e aí ele precisava da nossa ajuda. Por isso é que esse texto faz com que nós façamos essa profunda reflexão sobre as nossas relações com todos aqueles que nos cercam. Né? Quantas vezes paramos o carro num sinal de trânsito e quando alguém vem a gente fecha o vidro? Né? Muitas vezes por medo, por temor de um assalto, por exemplo, mas outras vezes estamos ali deixando uma pessoa que está tentando sobreviver numa condição muito difícil, né? Então, que nós possamos refletir melhor sobre as nossas ações, sobre as nossas relações com todos aqueles que nos cercam, principalmente dentro da família. Porque nesse núcleo estão aqueles que verdadeiramente precisam de nós e, mais ainda, muitos deles significam para nós um resgate de atitudes infelizes que cometemos em outras encarnações. Então, ter calma, ter paciência, tolerância com todos aqueles que nos cercam, certamente é uma atitude que o Mestre Jesus gostaria de ver em todos nós, porque aqui estamos para evoluir. E que possamos fazer desse pequeno intervalo de tempo entre o berço e o túmulo
um período de aprendizagem, de crescimento, de evolução espiritual. Assim sendo, com base nesse estudo que acabamos de fazer, nesse texto que lemos e nas reflexões, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivenciando não somente as aflições, mas as boas relações que temos, com todos aqueles que também vieram para nos ajudar, para nos amparar, com os nossos mentores espirituais, que tanto nos auxiliam, nos intuem, para que possamos ter em todos os momentos atitude de equilíbrio e de paz. Obrigado, Divino Mestre, por nos ensinar o verdadeiro caminho da luz. Aos nossos mentores espirituais, toda a gratidão por nos ampararem nesta jornada. E ao Pai Criador, pelas oportunidades e bênçãos que nos tem concedido. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações, que possamos cada vez mais prosseguir em nossa jornada terrena, gratos pelas oportunidades e olhando para o Mestre Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo e guia, e buscando a paz. Graças a Deus. Fiquem todos em paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!